E voltando a falar dos Estados Unidos, o presidente norte-americano Donald Trump ameaça taxar não os países pelo mundo, não a China, a União Europeia. Está ameaçando taxar a Universidade de Harvard, uma das mais tradicionais do país, como uma entidade política. Isso porque a universidade, a instituição acadêmica, se recusou a cumprir exigências do governo do republicano. Donald Trump também congelou mais de 2 bilhões de dólares em financiamento para a instituição. A Universidade de Harvard não foi a primeira a ser alvo dessa ofensiva do governo Trump. Outras instituições já tiveram cortes anunciados, mas Harvard foi a primeira a resistir, a não capitular diante dessas medidas do governo Trump. A nossa editora de internacional, Mariana Catarse, está aqui comigo. Muito boa tarde, bem-vinda aqui ao estúdio, Mari. Conta um pouco dessas reações, desses vários casos e por que essa situação de Harvard tem gerado tanta repercussão, porque, ao contrário de Colômbia, talvez a mais notória das outras, ela agiu de uma forma diferente nesta pressão do governo Trump. Exatamente, Yuri. Boa tarde para você, a todos que assistem ao CNN 360. A gente, inclusive, preparou uma tela, Yuri, para mostrar que essa não foi a primeira vez que o governo Trump fez exigências a universidades em troca de financiamento federal. Aqui nessa tela a gente consegue ver a Universidade de Colômbia, como você citou, por exemplo, teve um corte de 400 milhões de dólares revogados em bolsas e em programas acadêmicos ligados ao governo federal. Em resposta, a Universidade de Colômbia anunciou um plano de combate ao antissemitismo. Isso porque o que todas essas universidades têm em comum é que elas foram acusadas pelo governo de não fazer o suficiente para combater ações antissemitas e discriminatórias nos campi. A gente relembra, né, os protestos. Aconteceu antes ainda do governo Trump, Exatamente. Ainda no governo Biden. Né? Ainda no governo Biden, uma série de protestos tomaram várias universidades dos Estados Unidos e agora, nesse novo governo, essas universidades são acusadas de não agirem de forma firme o suficiente para combater o antissemitismo. Na Universidade de Colômbia, onde eles apresentaram esse plano de combate ao antissemitismo e à discriminação, eles adotaram algumas medidas exigidas pelo governo. Eles contrataram mais policiais, fizeram uma revisão no currículo, principalmente naquelas matérias que incluem temas como Israel, Gaza e o Oriente Médio. Mas nem todas as universidades responderam assim. Um outro exemplo é a Universidade de Princeton, em que mais de 210 milhões de dólares foram revogados em bolsas e em programas federais. Mas a Universidade de Princeton respondeu ao governo Trump que já toma ações suficientes e já está de olho no antissemitismo no campus e reforçou a necessidade de manter a sua autonomia e independência acadêmica. Um outro caso muito importante que foi parar na justiça, inclusive, é o caso da Universidade Cornell. É uma das universidades mais importantes dos Estados Unidos. Nessa universidade, mais de 1 bilhão foi congelado nos programas ligados ao governo federal, financiados pelo governo Trump. E essa universidade, inclusive, entrou com uma ação judicial contra o governo, dizendo que isso é uma forma de interferência e questionando na justiça se o governo, de fato, está autorizado a fazer esse tipo de exigência, Yuri. E algo interessante da gente destacar é que muitas dessas universidades alertaram para os impactos nas pesquisas. A Universidade Cornell, ela divulgou que pesquisas, inclusive de doenças, pesquisas sobre tecnologia, elas podem ser muito afetadas. Mais de 75 pesquisas foram imediatamente paralisadas. Sem falar, né, Mari, desculpa te interromper. Por exemplo, a gente aqui na nossa tela a gente não está falando de Harvard, mas todas elas, e principalmente Harvard, são celeiras de prêmios Nobel. Os Estados Unidos são o país mais laureado nesse tipo, justamente porque consegue dar esse financiamento para essas pesquisas ao longo de décadas. Né? Exatamente, Yuri. O financiamento do governo federal coloca os Estados Unidos à frente em pesquisas sobre muitos temas muito importantes e que requerem muito investimento. Um último exemplo que eu trouxe aqui é esse da Universidade Northwestern. Eles tiveram um corte de 790 milhões de dólares, Yuri. E o que eles alertam é que pesquisas como, por exemplo, contra a doença de Alzheimer, buscas por soluções, curas, possíveis tratamentos foram imediatamente impactadas. Então, essa medida do governo Trump impacta diretamente as pesquisas que, como o Yuri disse, são algo que traz muito prestígio para os Estados Unidos. Mas, por fim, essa Universidade Northwestern disse que vai cooperar com o governo para investigar essas acusações de antissemitismo e discriminação no campus.
E claro que a CNN vai seguir acompanhando essa que se tornou uma das grandes polêmicas de um governo que tem muitas polêmicas, muitas ações contundentes, assertivas da parte de Donald Trump, mas esta na questão das academias, das universidades, em especial diante desta reação que Harvard acabou adotando. Mariana Catarci, muito obrigado, sempre muito bem-vinda aqui, até a próxima. Sabe que quando vem uma vez só, não vem uma vez só, quando vem a primeira vez, tem que vir várias outras vezes. Obrigado. Muito obrigada, Yuri. Um bom trabalho para você.